Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa série. Na parte 1, nós exploramos a perigosa mentalidade de escassez e como ela pode estar sabotando a sua vida financeira. Prepare-se, porque você vai ter uma mudança de perspectiva. Então, vamos lá agora para a parte 2. O Dr. Joe Dispenza diz isso nas pesquisas dele. Ele estudou muito sobre isso por décadas, pessoas que transformaram radicalmente suas vidas. E o padrão que ele encontrou é sempre o mesmo. A mudança não começou lá fora, ela começou aqui dentro. Ele descreve que o corpo é a mente inconsciente. Então, o que você sente de forma repetida, de forma profunda, o seu sistema nervoso trata como uma realidade. E a realidade começa a se organizar na sua vida para confirmar isso. Então, se você acorda todos os dias com a sensação de escassez, mesmo sem pensar conscientemente, você vai falar, nossa, mas eu não estava pensando em escassez. Você não estava pensando conscientemente, mas o seu sistema nervoso está operando no modo de falta. Então, não importa o quanto você trabalhe, você vai continuar atraindo situações que confirmem que você não tem o suficiente. Quando eu descobri isso, muita coisa fez sentido, porque eu não estava sem dinheiro por falta de esforço. Eu estava sem dinheiro porque a frequência que eu estava emitindo era de escassez. E o universo estava sendo totalmente coerente com o que eu estava pedindo. Porque mesmo sem saber que eu estava pedindo, que eu estava sentindo isso, e o universo entende sentimento como pedido. Então, de certa forma, se eu estava pensando, sentindo escassez, era como se eu estivesse pedindo escassez. Quando eu comecei a entender isso e aplicar na prática, as coisas começaram a se mover de uma forma diferente. Nessa época, eu já conheci o meu esposo. Quando eu conheci ele, eu estava conhecendo a lei da atração. E eu fiz uma coisa que depois ficou até engraçada, né? Que eu usei uma técnica para escrever como eu gostaria que fosse a pessoa. Eu tava 7 anos solteira. E como que eu queria que fosse o relacionamento. E aí eu conheci ele e dei o check em todos os itens da lista. Eu conto isso em outro vídeo, se vocês quiserem. Mas como a gente estava falando, quando eu comecei a entender isso, tudo isso, aplicar isso na prática, as coisas começaram a se mover. Então, à medida que eu fui assistindo documentários, lendo livros, a nossa vida começou a ser construída de um jeito que eu não conseguia imaginar quando eu estava emendando um trabalho no outro, com medo de não chegar no fim do mês com o que eu precisava. Então, quando eu entendi que o problema estava na minha frequência, e não na quantidade de trabalho, na quantidade de esforço, eu fiz algo que pareceu muito pequeno, mas que mudou tudo. Eu simplesmente parei de correr atrás e comecei a observar. Tinha umas meninas que eu seguia nas redes sociais que eu ficava olhando e admirando a rotina delas, e eu ficava sonhando com o dia que eu pudesse ter aquela rotina. Elas acordavam mais cedo, treinavam todos os dias, tinham tempo para si mesmas antes de começar o dia, sabe? Organizava o ambiente, criavam com intenção os conteúdos bem intencionais. Então eu percebi que elas não tinham essa rotina porque tinham mais dinheiro ou porque tinham mais tempo. Elas têm essa rotina e esse dinheiro e esse tempo porque tinham essa rotina. A rotina vinha antes. Então, eu comecei a fazer o que elas faziam. Eu acordei mais cedo, acordava mais cedo, ia treinar antes de qualquer coisa que eu tivesse que fazer no trabalho. Eu fui lá, organizei meu ambiente, comecei a tratar o meu dia como se eu já fosse aquela pessoa que eu queria ser. Então, você não espera ter a vida que você quer ter para ter a rotina que você quer. Você tem a rotina primeiro e a vida vai se organizando em torno dela. 95% dos nossos comportamentos são operados pelo subconsciente. E o subconsciente opera a partir da identidade, a identidade que você estabeleceu. Então, quando você age como a pessoa que quer ser, mesmo antes de ter o resultado, você começa a reprogramar o subconsciente. E aí o seu sistema nervoso para de sabotar, porque a identidade e o comportamento estão alinhados. Mas entendam, quando eu falo para vocês sobre rotina, a gente tem que ter uma noção que cada pessoa tem uma rotina diferente, a realidade de cada pessoa é diferente. Por exemplo, eu trabalhava das 6 da manhã até 6 horas da tarde. Não tinha como eu ter o mesma rotina que elas tinham. Não tinha como eu mudar totalmente a minha vida para encaixar na rotina delas. Eu fazia o que dava para fazer. Então, se eu queria acordar mais cedo para poder treinar, eu fazia isso. Eu determinava que isso ia ser a primeira mudança. E à medida que as coisas fossem acontecendo, à medida que eu pudesse ir adequando a rotina, mudando da forma que eu gostaria que fosse, eu fui fazendo, até o dia que eu me tornasse totalmente livre, que é o que eu sou hoje. Então, você não tem que olhar para essa perspectiva que eu tô falando e pensar, mas a minha rotina é diferente. Se você é uma pessoa que tem filho, você vai ter que encontrar isso dentro da sua realidade, porque você não atinge a vida que você quer e então se torna pessoa. Primeiro você se torna a pessoa, então a vida começa a refletir isso.
Se você não consegue mudar tanta coisa assim na sua rotina, começa a mudar a sua mentalidade. Você mudando a sua mentalidade, você vai começar a se tornar a pessoa. Então a sua vida vai começar também a refletir isso. Isso não acontece de um dia para o outro, é um processo. Às vezes você vai escorregar, você vai voltar para o automático, vai sentir que não está funcionando, que não está dando certo. Eu passei por tudo isso e hoje eu entendo que esse é um processo que tem etapas. Quando eu trabalho isso com as pessoas que me acompanham, a diferença é exatamente ter um caminho estruturado para percorrer não só a inspiração de saber que é possível. Então nós chegamos ao fim desta parte 2 da nossa jornada. Vimos como a física quântica e a mudança de identidade são cruciais para atrair a abundância. Se tiver ficado alguma coisa faltando aí para você entender sobre tudo isso, eu te convido a entrar no meu canal, ver os conteúdos que tem aqui. Praticamente todos os conteúdos daqui do meu canal são sobre isso, mas se ficar alguma dúvida, manda para mim também, eu faço questão de te ajudar. Existe uma aula gratuita esperando por você, se você ainda não tiver assistido. Para você ter acesso, é só responder um quiz de 2 minutos, que vai estar aqui na descrição. Ele foi criado para te ajudar a entender em que momento da vida você está agora. Porque o ponto de partida importa. Não dá para trabalhar a mentalidade sem saber de onde você está saindo. Ao final do quiz, você vai receber o seu diagnóstico e na página do diagnóstico você vai encontrar o link para a aula. Então lá embaixo você vai encontrar. Dentro da aula tem um material bônus que eu também libero gratuitamente, que vai direto para o seu WhatsApp. O quiz são de 2 minutos e podem ser o começo de uma virada que você vai olhar para trás e entender por que aconteceu exatamente agora, porque nada é por acaso. Agora, sobre como sustentar essa nova mentalidade, continuar crescendo, eu vou te contar na parte 3. Nós vamos descobrir o investimento mais poderoso que você pode fazer em si mesmo e como que ele pode transformar a sua realidade de uma forma duradoura. Então não perca as próximas partes dessa série que pode te ajudar a transformar a sua mentalidade.